Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje estou trazendo para vocês um clássico do Halloween, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, escrito por Washington Irving. Nossa, parece um texano, Irving. Washington Irving nasceu em 3 de abril de 1783, em Nova York. Ele foi um escritor, biógrafo, ensaísta, historiador e diplomata nos Estados Unidos, do início do século XIX. Ele foi conhecido pelos seus contos The Legend of Sleepy Hollow, que é o livro que nós estamos resenhando hoje, e Rip Van Winkle, os quais foram publicados no livro The Sketchbook of Geoffrey Crayon, de 1819. Espero que meu sotaque não esteja muito forte. Irving defendeu a escrita como profissão e sempre argumentou em favor de leis mais fortes que protegessem os direitos autorais dos escritores. Este livro, na verdade, ele é um conto, mas foi publicado pela Leia em formato de livro. Há uma adaptação muito boa de 1999 com o diretor Tim Burton e conta com ótimos atores como Johnny Depp, Christina Ricci e Christopher Walken. Pessoalmente é um filme que eu acho muito divertido e quem quiser assistir, fica a dica aí. Washington Irving faleceu em 28 de novembro de 1859. Esta edição é da editora Leia e ele faz parte de uma coleção chamada Eternamente Clássicos, de 2011. É um livro cheio de ilustrações, ele possui também fontes bem agradáveis para leitura, espaçamentos bons e páginas amareladinhas, daquele jeitinho que eu gosto. Hoje vai ser um vídeo curto, mas achei legal de falar um pouquinho sobre esse clássico do Halloween, O Cavaleiro Sem Cabeça. E mesmo sendo apenas um conto, que acabou sendo publicado em formato de livro, ele possui 66 páginas, fora as ilustrações. O enredo conta a história de Ichabod Crane, que é um professor bem visto na cidadezinha onde ele mora, um vilarejo. E o conto, ele foca bastante nas excentricidades desse professor, como a aparência, a forma de se vestir, as suas manias, a forma que ele passa os seus dias, até porque, como ele é um professor, ele fica a cada semana na casa de alguém diferente. E aí mostra como ele lida com essas relações, com essas pessoas. E nesse conto, nós temos a cidade de Sleepy Hollow, descrita como uma cidade muito pacata, com um ar meio sonâmbulo, onde tudo é meio devagar, como se uma névoa parasse sobre a cidade. Aliás, o conto original se chama The Legend of Sleepy Hollow, que é a lenda de Sleepy Hollow. Nessa cidade há muitas superstições e o povo que mora lá é muito supersticioso. O professor Ichabod Crane, ele ama essas histórias de relato de fantasma, das lendas da floresta e de tudo que acontece na cidade. Só que ao mesmo tempo, ele é um personagem muito medroso, então quando a noite cai, caso ele esteja na rua, ele fica com medo de qualquer coisa que se mova, qualquer sombra que se mexa, então ele sempre corre para casa. É um personagem bem engraçado, porque ele adora pesquisar sobre tudo sobrenatural que acontece nas redondezas e a história dessas coisas, ao mesmo tempo que ele morre de medo disso. O livro tem um certo alívio cômico com esse personagem. E dentre todas as lendas da cidade, a mais famosa é do Cavaleiro Sem Cabeça, que dizem ser um guerreiro hessiano que foi decapitado na última guerra. Só para contexto, os hessianos eram soldados alemães empregados pelo governo britânico para lutar em favor do Reino Unido. E na independência dos Estados Unidos, a Inglaterra trouxe bastante contingente desses soldados alemães. Então acabou que eles ficaram conhecidos como hessianos. Então nós temos esse personagem excêntrico, esse professor, que tenta sempre ficar com um ar muito sério, ao mesmo tempo erudito. E que mesmo tendo respeito das pessoas da cidade, por ser alguém mais instruído, acaba se tornando uma figura muito estranha e ao mesmo tempo cômica. Lembrando que seu sobrenome, Crane, em inglês seria o equivalente a um Grow. Isso é legal porque no conto compara a aparência física do professor com um Grow. As pernas finas e compridas, esbelto, pescoço longo e o nariz muito pontudo. Inclusive a forma de se mover. O Ichabod, ele quer casar com a filha de um fazendeiro muito rico na cidade, de uma família bem tradicional da cidade, e durante o conto é insinuado que ele não quer se casar com ela porque ele a ama de paixão, ele acha uma mulher linda, só que o fazendeiro ele é muito rico. E o personagem, ele é um personagem muito guloso, ele gosta muito de comer. E a fazenda, ela é muito rica e tem muito luxo. Então ele fica sempre pensando nos luxos e em toda a comida que ele vai poder comer quando ele for dono daquilo, por ter se casado com essa menina. Até porque, na história, ele fica arranjando formas de estar entre pessoas que ele possa comer alguma coisa na casa delas, ou uma reunião, ou com algumas senhoras. A história caminha até que Ichabod ser convidado para uma festa que o fazendeiro está dando para a cidade. E aí, essa festa ela rola, acontecem várias coisas nela, e no final há um encontro com o Cavaleiro Sem Cabeça, que o desfecho revela a real natureza do conto, ou pelo menos da experiência do próprio Ichabod.
É um conto curto, o livro tem apenas 66 páginas, bastante ilustrações ao decorrer das páginas, então a história fica muito menor. Eu prefiro muito mais o filme, embora não sei se é muito justo, né? Porque estamos comparando um conto curto com um filme longo, né? Ainda mais com um bom diretor e bons atores. Mesmo assim, para mim, foi um conto de interessante a regular, não surpreendendo e não empolgando. Ele também não traz medo ou suspense. Eu acho que a gente fica muito na expectativa de aparecer o Cavaleiro Sem Cabeça de uma forma muito legal no livro, e isso acaba mais ou menos acontecendo. E acaba que não tem uma trama sobrenatural no final das contas. Mas no final é meio que isso mesmo. Algo de interessante para regular, sem grandes surpresas. Mas eu vou citar uma parte que me incomodou muito no conto. Foi a parte que aparece um mensageiro, uma pessoa negra, uma pessoa preta, e ele usa termos pejorativos para se referir a essa pessoa. E não somente essa passagem, tem uma outra passagem também, em que ele cita as pessoas pretas e ele fala de forma pejorativa. Então percebe-se que há na escrita do Irving uma conotação de cunho racista. E se a gente for observar, na época do Irving, já existiam movimentos abolicionistas. Portanto, eu acho que não é alguma coisa que a gente tem que deixar passar despercebidos quando a gente vai ler alguns autores que deixaram algumas obras e tem escrita de cunho racista. Isso tem que ser notado e tem que ser falado também. Então sim, mesmo o autor tendo alguma valia ou ter feito alguma coisa importante, defendido uma coisa legal na época dele, ou ter feito uma contribuição para a literatura, ele no mínimo também propagou ideias de cunho racista. Existe atualmente uma discussão entre algumas obras brasileiras e estrangeiras em que você tem muitos termos de cunho racista para se referir a pessoas pretas. Há uma discussão sobre reeditar e tirar essas expressões do livro, e é uma discussão de deixar. Pessoalmente, eu acredito que a gente não tem que tirar essas expressões dos livros. E por que não? Quando a gente fala de racismo, pelo menos ao meu entender histórico, né, de quem estuda história pelo menos, a gente não pode apagar os registros de uma sociedade que tem uma estrutura racista. Fazendo isso, a gente atrapalha a luta das pessoas pretas pelo fim do racismo. Ao meu ver, retirar todas as expressões racistas de autores que tinham escrito de cunho racistas é basicamente limpar a barra desses autores. Dá a entender historicamente que isso não existiu, que isso não aconteceu. Para alguém que entende a história como a gente entendeu o que aconteceu no passado para não repetir no presente, isso é horrível, porque se você limpar a barra e deixar tudo muito maquiado, principalmente o passado, a gente não tem referência para uma luta atual. Então não, eu acho que não devemos esconder o racismo estrutural no Brasil apagando ou reeditando esse tipo de coisa. O que poderíamos fazer, por exemplo, e isso talvez algumas editoras ou pessoas formadas em letras podem falar também, é ter notas de rodapés, notas no livro, apresentações, introduções que vão falar sobre isso também. Ou na hora que surgir um termo de cunho racista, ter imediatamente uma nota de rodapé explicando sobre isso, falando sobre isso, sobre o autor. É claro, tudo isso sem passar pano dizendo que na época era normal ser racista, porque tinha movimentos abolicionistas, tinham pessoas que não concordavam com isso. E alguns autores escreveram porque concordavam com essas ideias, pura e simplesmente. Até porque dizer que isso era normal não é um argumento. E sim, tudo isso porque nós temos que entender e temos também que conscientizar de que o racismo é uma estrutura e um projeto de séculos e séculos de propaganda e opressão. Bem, essa é minha opinião sobre o assunto de alguém que estuda história e que observa as lutas sociais. Então sim, nós podemos ler alguns autores como Washington Irving, mas tendo consciência que eram pessoas preconceituosas. Porque se não fossem, eles estariam alinhados com movimentos abolicionistas de sua época e não fariam esse tipo de besteira no livro, falando mal de pessoas pretas, por exemplo. Lembrando que pessoas são pessoas, então os autores, eles não são deuses ou pessoas ótimas só porque fizeram bons trabalhos literários. Temos que lembrar que as pessoas também têm problemas, elas têm falhas de caráter e escritores famosos não são diferentes. Então é isso, pessoal. Esta foi a resenha da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É um conto, ele é curtinho, mas não foi bem o que eu esperava. Eu queria algo mais sobrenatural ou incrível, mas para um conto eu acho que ele fez bem o papel. A melhor parte é que ele inspirou filmes e obras na literatura, pinturas, artes, e isso é legal também. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa resenha. Também, se vocês quiserem comentar sobre o final do vídeo e a estrutura de racismo, podem falar também, não tem nenhum problema. E diga o que vocês acharam. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se alguém quiser adquirir este livro. Se tiver outro livro de contos onde tem esta lenda também, eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que se você comprar pelo link, você também ajuda o canal, belezinha? Não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para o canal continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.